Eu tenho uma frase chamada clareza é poder. O que eu acredito? Eu acredito que quando você enxerga o caminho, é impossível você não se mover nele. Tudo aquilo que você faz diariamente são hacks que você conseguiu pegar na sua mente através de visão e você criou um comportamento. Tudo aquilo que você pensa, vê, se comporta e fala é baseado nos seus resultados. E é assim que a gente constrói aqui esse movimento. Isso não é óbvio. São mentes de pessoas que tiveram decisões e resultados extraordinários, mas que são pessoas comuns, que tomaram movimentos como a sua filosofia de vida. E é assim que a gente começa esse programa agora. Isso não é óbvio. O episódio de hoje é inimaginável. Imagina você crescer numa família onde ela é unida pela cultura e de repente no meio desse processo ela desconecta. Hoje eu vou ter a alegria, o prazer, a felicidade de entrevistar um primo meu de infância, um homem que eu já olhava com bons olhos, com carinho, e ao passar do tempo, porque o meu pai faleceu e as famílias se desconectou, eu tive a oportunidade, depois de anos, conectar esse homem e ver a trajetória dele, a mente dele, e hoje poder chamá-lo de amigo, primo e sócio. Porque pessoas quando se encontram, elas têm caráter, identidade, elas se conectam e elas entendem que dividir é um processo de multiplicar. Ladies and gentlemen, boys and girls, com muita alegria com vocês, José Henrique Life. Te amo, Habibi. Te amo, te amo. Você sabe que a recíproca é mais do que verdadeira. É uma muito alegria orgulho, estar com muito você. prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Acho Acredito que Deus é farto o tempo todo e Ele conecta propósito com as pessoas que estão se movendo dentro desse propósito. É uma alegria poder caminhar ao seu lado, poder te ouvir, aprender com você e hoje poder compartilhar sua mente com toda essa galera que segue aqui o Isso Não É Óbvio. E a gente vai começar perguntando pro José o que não foi óbvio na trajetória, uma transição de carreira de um homem que passou 25 anos, né? 25 anos. 25 anos na área corporativa de empresas e hoje está empreendendo nos Estados Unidos, tem mais de 10 negócios, expandindo, crescendo com uma visão brutal. São duas realidades totalmente diferentes. O que não foi óbvio nessa trajetória? Na verdade, nada foi óbvio, né? A minha vida, desde muito pequeno, na nossa família, como você falou, e muito orgulho de ter sido, eu tinha meus objetivos e eu entendia que existia um caminho para eu chegar onde eu queria. A minha formação, a indústria onde eu ia trabalhar, o que eu ia percorrer para chegar onde eu queria chegar. E assim foi, ainda que não fosse o meu desejo mesmo de vida, a minha satisfação completa, eu entendia que aquilo era óbvio, que eu tinha que seguir fazendo e estava dando certo. Esse que era o pior. Não sei se pior ou melhor, mas no final das contas acabou servindo muito como base para eu estar aqui hoje. E num determinado momento da minha vida, Deus mostrou que não era exatamente assim. Então, quando eu estava em pleno crescimento dentro da indústria, alavancando dentro de um grande banco no Brasil, eu tive um problema de saúde que falou: "Ô papai, pera. Não é esse o caminho, não é essa velocidade e talvez não seja por aí." Mas eu era muito teimoso. E seguia com aquele negócio de que aquilo era óbvio. Tá bom, era mais um desafio que eu tinha que passar, mas que eu tinha que seguir pelo mesmo caminho. E ele repetiu a mensagem. E essa mensagem se repetiu 3, 4 vezes, onde um processo que, teoricamente, ainda que fosse um problema de saúde grave, era um negócio com uma expectativa de tratamento curta e um prognóstico muito bom. Só que, surpreendentemente, isso se repetia, né? Como se fosse realmente uma mensagem. Uau. E que eu tinha que escutar. De uma determinada forma e até um determinado momento eu entendi. E eu estava já morando fora do Brasil, que era um dos meus objetivos, que era parte daquele processo que eu tinha traçado como a obviedade da minha vida, o caminho que eu tinha que seguir. E eu falei, talvez seja o momento de eu voltar para casa, mas não mudar de vida. Então, era simplesmente voltar para perto dos meus, ficar mais perto da minha mãe, das minhas irmãs, da minha avó, dos meus amigos, mas seguir fazendo o que eu estava fazendo. E assim foi. Graças a Deus tudo se resolveu no âmbito de saúde, mas eu ainda não era a pessoa realizada. Profissionalmente estava indo tudo bem, crescendo, mas ainda no fundo tinha aquele negócio. Eu voltei a traçar a minha vida naquele molde, ainda que com
valores diferentes, com visões diferentes, né? A gente vê que, ainda que seguindo no mesmo caminho, eu já via que não era tanto óbvio como eu imaginava, mas seguia naquele caminho, estava dando tudo certo. Profissionalmente, financeiramente, graças a Deus a minha família eu construí dentro desse mundo, e sou muito grato por esse mundo, né? Pela formação que eu tenho hoje, pela família que eu tenho, eu seguia nesse processo. E aí eu vou te falar um negócio que talvez você não saiba e eu não tenha te dito. Mas quando foi em 2020, eu estava morando no México, trabalhando ainda na indústria financeira, como expatriado, indo tudo bem, mas eu tinha aquele desejo guardado. E por intermédio de um amigo em comum, que também era um amigo nosso de infância, a gente se conectou novamente. E se conectou novamente 26 ou 27 anos depois da fatídica data em que seu pai sofreu aquele acidente. E aquilo me tocou. Me tocou porque o sentimento que eu tinha por você era diferente. Eu nunca tive irmão e a gente tinha uma proximidade grande de pequeno, então era aquele negócio de proteção. E a gente se encontrou num momento onde você estava num lugar que eu te olhava com muita admiração, muito orgulho. E que aí eu enxerguei, talvez alguma coisa que eu quisesse estava nesse caminho. E a gente começou a se conectar, digo, como primo, uma relação amorosa, mas também se conectar com uma possibilidade de trabalhar junto. E essa alegria começou a mexer comigo. E a gente até trabalhou, fez alguma coisa junto naquele momento, mas, poxa, eu tinha meu foco em outro lugar, eu tinha uma responsabilidade muito grande, e você me provocava. Cara, para e pensa, olha o que você tá, olha a capacidade que você tem. E eu estava naquele meu mundo, e você tem aquele orgulho de, poxa, eu tenho isso aqui, eu domino isso aqui, por que eu vou, né? Mas essa provocação ficou. E quando essa provocação ficou, eu estava no México, que é aqui perto, então eu tomei a decisão e conversei com a minha mulher e falei, olha, eu tenho um desejo de morar fora, e tem algo que me incomoda que é querer empreender, é querer tá na rua criando. Dentro da indústria você tem um teto, você tem um molde, você tem, sabe? E eu falei para ela, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar para a residência americana. Naquele momento até você tinha intenção de vir para cá, a gente chegou a conversar tal, e eu falei, eu vou aplicar. E se sair, eu vou fazer isso tudo para que aconteça. Se acontecer, se for da vontade de Deus, se as coisas acontecerem como tem que acontecer, eu vou embora. E assim foi. Em 2020, 2021 eu apliquei para cá. Quando foi em 2022, saiu o Green Card. Só que ainda tinha uma fila. Então demorou quase 2 anos para eu poder realmente pegar o cartão, pegar a residência. E eu nunca me esqueço, no dia 24 de fevereiro de 2024, eu fui até o consulado americano no México, em Juárez, quando eles me deram aquele, não era o cartão ainda, mas era o selo no passaporte. Eu tinha certeza de que estava chancelado, que eu tinha que mudar de vida. No dia 25 eu volto para a cidade do México, dia 26 eu sento na mesa do meu chefe e aviso, olha, estou disposto a que a gente construa uma transição, mas eu já estou fora faz tempo, né? Mentalmente agora a decisão está tomada. E eu vim para cá, você já estava aqui, naturalmente, automaticamente a gente se aproxima, começa a conversar, e eu aprendendo com você. Essa obviedade que eu tinha da vida, do meu conhecimento, da minha capacidade de fazer as coisas, ela vem por terra. E eu falo, eu sou uma criancinha que estou começando do zero, eu tenho muita bagagem que talvez possa me ajudar, mas eu tenho que começar tudo de novo, aprendendo com humildade, e graças a Deus tinha você aqui, graças a Deus tinham outros primos meus aqui, e por uma ironia do destino,
eu me encontro com a minha família novamente, fora do país, fazendo o que os meus avós fizeram há 120 anos atrás, ou seja, buscando oportunidade para prosperar, construindo alguma coisa que eu possa deixar de legado para os meus filhos. Então, poxa, nada na minha vida foi óbvio, hoje eu enxergo, e tenho certeza que daqui para frente, menos ainda, com o que eu estou falando, que aprendendo e tentando enxergar pela perspectiva de outras pessoas, de outros perfis, eu vejo que, poxa, muita coisa do que para mim era óbvio, hoje absolutamente nada. Você deixou várias lições aqui que eu quero compartilhar com quem está nos assistindo, que são lições muito preciosas, né? Primeiro, não é porque você está construindo uma carreira que o mercado considera lógica, ou seja, uma formação, e aí de repente eu vou para o banco, porque lá eu vou ter estabilidade, e essa estabilidade eu vou conseguir ganhar dinheiro, e se eu subir o próximo degrau dentro daquele banco, eu vou estar bem. Você subiu 1, 2, 3, 4, 5, 10 degraus, super importantes naquela carreira, mas você, com a sua essência, não estava satisfeita, porque o seu ambiente de criatividade e expansão te limitava. Então, é muito importante que tem muitas pessoas que estão talvez sentindo exatamente isso que você está sentindo nesse exato momento, e elas estão achando que é normal, elas normalizaram o que elas estão vivendo. E muitas vezes elas só se movem quando um fato muito impactante acontece para que elas possam se mover. E eu quero te fazer um convite. Se você está num ambiente, ele não está fazendo sentido para você. Você está num ambiente, está percebendo que ele não te cabe, é hora de você se mover. Não espere a corda estourar para que você possa se mover. A segunda coisa que você falou, que foi muito interessante, é que Deus falou com você, e Deus tem milhares de maneiras de falar conosco, né? Ele dá sinais, Ele dá recados. Eu creio num Deus vivo, e eu falo isso com propriedade, com vida, vivi milhares de sinais, então não posso falar nada diferente daquilo que a gente não viva, e Deus te usou através da saúde. Por quê? Para que Ele pudesse te parar. Porque talvez Ele te deu sinais, Ele te demonstrou cenários, Ele já tinha despertado a insatisfação já estava antes, ela não veio depois, né? E às vezes a gente precisa de um movimento, mas Ele é tão farto, Ele é tão generoso, que Ele te curou uma, Ele te curou duas, Ele te curou três, Ele te curou quatro para você contar a história, e tá aqui agora expandindo e crescendo num nível surreal, que os seus filhos vão dar testemunho da sua vida. A sua esposa vai ter testemunho da sua vida. E aí você tá lá, vai pro México, expande para um outro país, e mesmo assim a satisfação não vem. Pelo contrário, eu me lembro de falar com você e você falar assim, cara, eu tô no ápice do meu colapso. Eu tô no ápice do auge, que assim, eu tô no topo da minha carreira, que milhões de pessoas, não é milhares, é milhões de pessoas desejariam ser vice-presidente de um banco internacional, e você fala assim, cara, eu tô infeliz aqui dentro, eu não me sinto compreendido, eu não me sinto eu não consigo colocar o meu talento. Então entenda uma coisa, o dinheiro no lugar errado, no ambiente errado, com as pessoas erradas, com o modelo errado, não é a fórmula de sucesso. Não é óbvio. E muitas pessoas buscam o dinheiro a qualquer preço, a qualquer custo. Você tem que trabalhar numa esfera, o sucesso tem uma fórmula, na minha opinião, para quem chegou lá tem. E essa primeira característica é buscar a sua identidade, buscar o temor a Deus, buscar os seus valores em Deus, buscar o seu talento e buscar um ambiente que você veja a prosperidade. Você estava aqui agora há pouco, você ouviu o depoimento do Antônio, né? Ele estava num negócio opositivo do seu. O seu tinha dinheiro, tinha resultado e você estava infeliz. Ele estava num negócio que não tinha dinheiro, que tinha dívida, que todo mundo jogava contra e ele estava feliz. E ele se manter firme com o caráter ali fez com que ele gerasse a prosperidade. E é o que eu vejo hoje em você. Você literalmente migrou de lado, né? Porque quando eu olho você, imagina, quanto tempo você vivendo nos Estados Unidos? Vou completar 2 anos agora na verdade em maio. Em maio. 2 anos. Quanto tempo faz que saiu do banco? 2 anos. 2 anos. Então vamos hackear aqui. Depois que uma pessoa ficou 25 anos na área corporativa, num banco, como vice-presidente na área financeira de um banco, vamos lá, é normal ela sair e montar uma empresa, né? É normal. Ela criou uma estrutura, ela criou capacidade, nível de conhecimento que ele tem de cognição absurda, conhece diversos múltiplos empresários, entende muito de bolsa de valores. Enquanto todo mundo tirou o dinheiro da bolsa de valores, ele manteve, o que não era nada óbvio. Foi impressionante ele dando risada, recuperando pela paciência que ele teve. Eu tô compartilhando aqui uma visão para que vocês possam entender quem é o Henrique. Mas o que eu quero mostrar para você agora? Agora é que vai vir o jogo por detrás do jogo. Qual foi sua primeira empresa aqui nos Estados Unidos? Ou sua primeira empresa? Eu estava distribuindo cosmético. Seu cosmético. Começou a distribuir cosmético. E depois, a segunda empresa? China. A gente começou a trazer produtos da China e vender no mercado lá, no acessório, Amazon, que conectasse com cosmético, acessórios de
beleza feminina. Ok, de todos os tipos, né? Todos os tipos. Terceiro negócio. Eu montei uma empresa que traz ou que opera empresas nos Estados Unidos, online. Eu tenho... Criou um hub, um galpão, um armazém. Exatamente. Empresas do Brasil podem operar aqui. Do Brasil, da Europa, de qualquer lugar do mundo. Quarto negócio. Construção? Entrei na construção. A gente entrou, eu entrei numa construtora, a gente montou eu entrei numa construtora de um outro filme meu também. Dessa construtora a gente montou uma imobiliária, nos associamos a um broker. Uma imobiliária, um broker. Uma administradora de casas, de imóveis. O que mais? A gente montou uma marca de difusores de aromas para alguns nichos específicos. Estamos falando de restaurante. Restaurante, consultórios médicos, hotéis, lojas de nicho. Pessoal, presta atenção aqui. Tudo isso que ele está contando não é sobre dinheiro. Você fala, vai ter dinheiro. Não. Muitos desses negócios começam através da inteligência, da energia reprimida de onde ele estava. Então, o desafio que eu quero fazer com você aqui é qual é a energia reprimida que está aí em você, que você precisa liberar para você fluir aonde você precisa fluir. Aí a pergunta que eu quero fazer para você, se você pudesse hoje voltar, quanto tempo você começaria essa jornada que você está vivendo hoje? Eu falo isso toda hora. Eu faria isso há pelo menos 20 anos atrás. Há pelo menos 20 anos atrás. 20 anos que você poderia estar vivendo o que você está vivendo hoje. Exatamente. O quanto mais você é feliz hoje? Não tem comparação. Hoje eu sou feliz. Os desafios que aparecem são Antes pequenos. eu achava que eu era feliz. Hoje eu sou feliz. Ou seja, a gente precisa ser realizado em Deus, que nos supre de todas as formas, no nosso casamento, nos nossos filhos, na nossa identidade, mas também profissionalmente, né? Certamente. É complemento da vida. Certo, porque o uma coisa edifica, né? afeta a outra. Tá tudo conectado. Então hoje eu tenho uma realização no meu casamento com os meus filhos, no meu trabalho, com as pessoas que eu me relaciono, porque é óbvio, tudo isso que eu estou construindo, absolutamente nada disso é sozinho. Então eu estou me associando com gente que conhece, com gente que sabe, com gente que me ensina, com gente que me empurra, e eu contribuo com o que eu posso contribuir de acordo com o meu background. Então, e Deus me abençoou colocando pessoas que eu conheci muita gente nova, mas pessoas que eu amo, que eu já tinha na minha vida como modelos, como inspirações, entendeu? Então, além de tudo, e eu comento isso, não te digo diariamente, mas eu falo com a minha mãe pelo menos 2 vezes por dia, não é brincadeira. E eu repito isso para ela, eu repito porque eu, além de agradecer a tudo isso, eu insisto em agradecer, porque é uma bênção, é difícil você encontrar pessoas boas para se associar, e quando você encontra essas pessoas que você admira, que são capazes, e que além de tudo são pessoas que você ama, para mim não tem preço. Que orientação você pode dar para quem quer começar um negócio, baseado em toda essa experiência de 10 empresas em 2 anos? Esse é o melhor conhecimento, porque tem muita gente que precisa fazer transição de carreira, tem muita gente que precisa dar um próximo passo e está travado. Que orientação você pode dar? Olha, não sei se é a mais correta, mas eu teria feito, tá? Eu teria rompido. Primeira coisa, eu teria rompido com o modelo de vida que eu tinha, porque não é, como é que eu posso dizer, não é compatível você construir um negócio, você empreender dentro de uma indústria, dentro de um modelo corporativo. Então, assim, para mim até... no momento que aconteceu, eu até passei por uma situação engraçada logo na sequência, mas quando eu saio do mundo corporativo, a primeira coisa que eu faço, eu sou muito alto, então todos os meus ternos, todas as minhas roupas eram roupas feitas à medida. E eu vivi aquela vida inteira preso dentro de um terno. De um armário, né? Dentro de um estereótipo que o mercado exigia. Inclusive no México eu tenho tatuagens, eu tinha que esconder as minhas tatuagens, entendeu? Então naquele momento de ruptura eu rasgo, dou, me desfaço de absolutamente tudo. Então assim, eu recomendaria que a primeira coisa é a gente romper com o modelo anterior, ter humildade de buscar conhecimento e buscar pessoas que possam te guiar, te ensinar, te direcionar,
eu acho que essa para mim foi o então, que mais fez a diferença. E você rompeu primeiro mentalmente antes de romper profissionalmente, né? Eu rompi mentalmente e fisicamente, ou seja, isso foi um simbolismo muito grande. Legal. Então, mas olha o seu nível de comportamento e de caráter, né? Você chegou na mesa do seu CEO da operação, do presidente, né? De um banco, e não falou para ele assim, ó, eu tô indo embora e acabou, pronto, tchau, se vira. Você falou assim, ó, eu estou indo embora e eu estou aberto para negociar uma transição. Sim, totalmente. Essa transição é super importante para quem quer fazer transição de carreira. Então, você, exatamente como você falou, mentalmente eu já me desliguei. Agora eu só preciso fazer o processo de desligamento físico. Exatamente. Então, no caso dele, ele se preparou 25 anos. É fácil julgar e avaliar que, pô, mas esse era presidente, mas você conseguia romper. É muito fácil dar milhares de desculpas para o outro. Mas ele se preparou durante 25 anos para poder tomar essa decisão nesse movimento. Você não precisa de 25 anos para romper mentalmente e criar um acordo de tempo para acessar o seu próximo nível. Essa é a primeira orientação que eu quero te dar. A segunda coisa que ele falou, busque conhecimento. Ele não começou nada do que já não tinha estrutura, nada do que já não estava funcionando, nada do que alguém que já não tinha tivesse sucesso. Você fala, mas ele tinha acesso. Mais uma vez, a gente não se via, não se conectava há anos. E ao se conectar, você com muita humildade, com muito carinho, com muito jeitinho, fez, ó, o que você está fazendo aí? Me explica. Teve a capacidade de perguntar, porque eu acredito que as respostas que as pessoas não têm são as perguntas que ela não faz. Sem dúvida. A professora de Michigan, a Carol Dweck, uma das maiores especialistas de mindset do mundo, ela fala que só existem 2 níveis de mindset. O primeiro é o mindset fechado. Eu sei, é o mindset fixo, ele já sabe, tudo que você fala, não, já sei. E o segundo é aquele que está constantemente aprendendo. Quando você vai para Ray Dalio, que é um dos homens mais influentes do mundo, um dos homens mais ricos do mundo, tá? Entre os 100 homens mais ricos do mundo, Ray Dalio, o primeiro princípio de Ray Dalio é o que eu não sei que eu não sei. Ele quer testar a certeza dele para gerar profundidade para ele poder acessar. E você fez isso. Imagina, 25 anos de jornada, você podia falar assim, eu já sei muita coisa, eu vou tocar do meu jeito, vou fazer do meu jeito. E a terceira coisa que você falou, você buscar pessoas. A maioria das pessoas tem trauma de pessoas, elas têm medo de pessoas, elas têm medo de sócio. E essa é uma das coisas principais que eu desbloqueio quando as pessoas entram dentro da minha mentoria. Você precisa de sócios. O que você precisa na jornada que você vai construir com um sócio, é ter acordos, é definir papéis, é definir responsabilidades e entender que a falha do outro não justifica a sua falha. Como a minha esposa fala, 2 erros não fazem um acerto. O outro errou comigo. Não, agora então eu tenho que errar com ele para poder empatar. Absolutamente. 2 erros não fazem um acerto. Essa é uma excelente frase para a gente poder caminhando para o fim aqui do nosso podcast. Mensagem para todo mundo que está aqui nos ouvindo, baseado nessa jornada aí de mais de 40 anos de vivência. O que vem pela frente? Onde o Henrique vai estar daqui a 5 anos? Acho que essa é a melhor pergunta que eu posso te fazer. Nossa. Que não é óbvio. Onde o Henrique vai estar daqui a 5 anos? Olha, o meu desejo, e muito inspirado no que você tem como objetivo, é ser dono de empresas de muito sucesso, de muita entrega no sentido de qualidade, de conectividade, de presença, né? E certamente uma pessoa muito melhor e muito diferente do que eu sou hoje. Amém. E porque eu sei que hoje, graças a Deus, eu sou muito melhor do que eu era ontem e daqui 5 anos, então, e cercado das pessoas que eu estou, com a disposição que eu tenho certeza que é onde eu vou estar. Milhares de pessoas vão se beneficiar com o seu crescimento, seu desenvolvimento, uma alegria estar aqui. Obrigado. Um orgulho muito grande e uma alegria minha. Tamo junto. Deus te levanta de todos os seus fracassos, mas jamais as suas desculpas. O José Henrique é uma das pessoas que eu admiro, que eu respeito, que criou uma jornada que vai impactar milhares de outras pessoas. É isso aí. Isso não é óbvio.